Eu me lembro do dia em que a primeira mentira me atingiu como um gole de água sanitária. Era uma sensação química, áspera, que ficou presa na minha garganta enquanto eu estava na lavanderia de uma casa que nem era minha de verdade. Meu filho, Henrique, tinha acabado de me dizer que o quarto de hóspedes, que seria o meu quarto, precisava ser repintado. Um projeto urgente, ele disse, e que os cheiros da tinta poderiam ser ruins para mim, então seria melhor se eu ficasse fora durante o dia. Eu, ingênua, acreditei. Mais tarde, encontrei a lata de tinta velha escondida atrás do aquecedor, estava seca, com uma camada de tinta rachada cobrindo a superfície, provavelmente intocada desde que a casa foi construída. Não havia cheiro, não havia projeto. Só havia mentira. Uma mentira fria, cuidadosamente planejada para me fazer desaparecer por algumas horas. E naquele instante, percebi que eu não tinha me mudado para um lar, mas para uma estratégia. Tudo começou 3 meses antes, numa manhã fresca de outono, em minha pequena casa em Florianópolis. A casa era uma parte de mim, telhados de madeira de cedro, com o cheiro de chuva e tempo, o jardim, uma explosão de peonias e tomates antigos, cultivados com amor durante mais de 30 anos. Foi ali que eu e meu marido, Roberto, criamos Henrique. Ainda podia ouvir seu riso preso nos feixes de sol que atravessavam o piso gasto. Depois que Roberto faleceu e meu corpo começou a sentir o peso de uma leve deficiência de mobilidade, subir escadas se tornará uma tarefa quase impossível. Então Henrique e sua esposa, Camila, apareceram com a solução perfeita. Sentaram-se à minha mesa da cozinha, sorrindo com aqueles folhetos de um novo condomínio em Curitiba. É um recomeço para nós, mãe, Henrique disse, cobrindo minha mão com a dele. Sua mão parecia estranha, não mais o toque confiável que eu lembrava quando ele era pequeno, mas uma negociação silenciosa, uma promessa de finalmente cuidar de mim. Você terá uma suíte linda no andar térreo, sem escadas, com jardim para plantar o que quiser. Você vai fazer parte de tudo, acrescentou Camila, o sorriso tão brilhante quanto frágil, quase feito de açúcar. Somos uma família, vó. É isso que famílias fazem. E eu acreditei. Fiz o que uma mãe acha que deve fazer. Desmontei minha vida pedaço por pedaço. Vendi a casa que carregava minhas memórias, dei meus móveis de madeira robusta que Roberto construíra com suas mãos habilidosas, saquei os títulos e poupanças que ele tinha guardado cuidadosamente para minha velhice. Cada centavo, toda a minha segurança transformados no sinal da casa enorme deles, 5 quartos, em um bairro sem alma, onde cada gramado era do mesmo verde exato, cada cerca no mesmo padrão. Era uma casa feita de promessas, mas logo descobriria que sua fundação era oca. O primeiro sinal de rachadura apareceu no dia em que cheguei. Minha mala ainda fechada estava parada ao lado da porta do quarto, que antes era escritório, com paredes bege e uma janela única que dava para a cerca do quintal. Henrique estava na porta, braços cruzados, rosto fechado, com um ressentimento antigo estampado. Você acabou de se mudar e já está estragando tudo, disse ele, a voz batendo como martelo pelo corredor silencioso. Por sua causa, o Miguel não tem mais quarto. Ele está dormindo no sofá-cama da sala de brincar. Como você não percebe o problema? Tentei falar, mas nada saiu. Estava ali há menos de 1 hora. Tinha acabado de me afastar do único lar que realmente conheci, e o cheiro das minhas rosas vendidas ainda agarrava-se ao meu casaco. Ali, minha presença era um problema, uma perturbação em uma vida que eu, ironicamente, tinha financiado. Camila, ao fundo, polia o balcão que já brilhava sozinho. O silêncio dela era uma acusação silenciosa. Eu não era uma mãe bem-vinda, era um problema a ser gerenciado. Naquela noite, deitada no colchão novo e duro, ouvi o choro do meu neto Miguel atravessando o corredor. Um resmungo suave, sonolento, que apertava meu peito. E ouvi Henrique resmungar um palavrão seguido do clique seco da porta. Ninguém foi confortá-lo. Ninguém veio me confortar. Troquei o último refúgio da minha independência pela ilusão de pertencimento, e o preço foi a minha própria invisibilidade. Os dias seguintes foram um exercício sutil de apagamento. Camila fazia café, mas só para 2. Eu era lembrada com gentileza de não ligar a lava-louças até que estivesse cheia,
o que nunca acontecia quando meu prato e xícara eram adicionados. Meu abajur favorito da sala antiga foi levado para o quarto deles, porque a luz lá era mais suave. Não havia crueldade explícita, mas a constância do cuidado silencioso em me fazer sentir fora do lugar era insidiosa. Eu vivia sob os termos deles, na casa deles, embora todo o dinheiro tivesse sido meu. Uma tarde, tentei ler na sala. Henrique e Camila estavam na cozinha, conversando baixo, mas suas palavras carregavam-se pelo espaço aberto da casa. Não sei como vamos pagar o IPTU no ano que vem, disse Henrique, suspirando pesado. E o Miguel precisa de aparelho nos dentes. Sempre tem alguma coisa. Camila respondeu, cortante, talvez você devesse falar com ela sobre o restante da poupança dela. Ela praticamente só concordou com a entrada. Henrique riu, debochado, ela protege aquele dinheiro como se fossem joias da coroa. Achando que vai durar mais 20 anos. Um frio me subiu pela espinha. Não apenas estavam ressentidos pela minha presença, estavam me avaliando, calculando meu futuro como item de orçamento. A conversa terminou, mas o silêncio que ficou foi aterrador. Eles não me viam como mãe para ser cuidada. Eu era um ativo financeiro a ser administrado. Sentada à beira da cama naquela noite, abri meu caderninho pequeno, aquele que guardava na bolsa para listas de compras ou lembretes de remédio. Com a mão trêmula, escrevi, dia 1. Meu nome é Helena. Vendi minha casa para comprar a deles. Hoje aprendi que minha vida restante é um problema financeiro que eles precisam resolver. O telefonema chegou numa manhã de terça-feira. Eu estava dobrando toalhas, uma pequena tentativa de me sentir útil naquela casa que mal reconhecia minha existência. Uma voz alegre do outro lado, alô, senhora Helena? Aqui é Marisa, do Banco Atlântico. Estou ligando só para confirmar a sua solicitação de linha de crédito no valor de R$ 250 mil. Recebemos a papelada inicial, mas ainda faltam alguns documentos fiscais para prosseguirmos. O calor das toalhas recém-dobradas desapareceu. Meus joelhos enfraqueceram. Desculpe, mas eu não solicitei nenhum empréstimo, murmurei, a voz quase sumindo. Marisa hesitou, e então explicou. A solicitação foi feita para alavancar sua propriedade na Rua dos Jacarandás, senhora. A senhora assinou a autorização inicial na semana passada. Assinou? Eu jamais assinei nada. Repeti, quase sussurrando, eu não assinei isso. Um silêncio pairou na linha, apenas o clique suave de teclados preenchendo o vazio. Vejo. Nesse caso, senhora Helena, sugiro que venha até nossa agência o mais rápido possível, ainda hoje. Sentada sob as luzes frias da agência, segurando o papel impresso com a aplicação, senti uma mistura de incredulidade e raiva. Ali estava meu nome, endereço, CPF, e uma assinatura que parecia minha, mas não era. O H cortante, o pele inclinado demais. Alguém sabia meu nome, tinha visto meus documentos, mas não sabia nada sobre o ritmo da minha mão. Eu sabia exatamente quem havia feito aquilo. A tristeza que me acompanhava há meses se transformou em uma determinação dura como o diamante. Voltei para casa com o coração firme. À noite, ajudei Camila a colocar a mesa. Movimentos lentos, precisos, quase medidos. 4 pratos, 4 copos. Henrique chegou tarde, o rosto fechado como uma nuvem de tempestade. Durante aquele jantar silencioso, deslizei o papel com a assinatura falsa para o centro da mesa. Ele olhou, primeiro para baixo, depois para mim, o pânico crescendo nos olhos. O que é isso? Perguntou, engolindo em seco. Recebi hoje, disse com calma, a voz carregando o peso de um aviso. Aparentemente, estou tomando emprestado R$ 250 mil sem saber, com meu nome falsificado. Camila deixou cair o garfo, o choque ecoando pelo silêncio da sala. Henrique levantou-se de repente, a cadeira rangendo, a raiva à flor da pele. Você forjou meu nome? Você roubou nossa casa? Não, Henrique. Alguém forjou meu nome, mas eu vou proteger o que é meu, respondi, firme.
Pela primeira vez, não era a mãe submissa que acreditava nos filhos, já era uma mulher que conhecia seu valor, seu direito de existir, de ser respeitada. Naquele momento, percebi que não havia mais espaço para lágrimas ou desculpas. Havia um caminho a ser seguido, e eu precisava dele. Comprei 2 gravadores pequenos, à prova de voz, e comecei a registrar cada palavra, cada atitude, cada comentário sutil que revelasse a verdadeira intenção deles. Camila dizia ao neto que não podia falar comigo. Henrique tentava assinar minha vida em planilhas imaginárias de gastos futuros. Eu anotava tudo, como uma pequena fortaleza invisível de proteção, um registro de que ainda existia, mesmo quando eles tentavam me apagar. Uma noite, sentada no chão do meu antigo closet, ouvi uma gravação que quase me partiu o coração. Camila, voz alta, irritada, reclamava: ela ocupa tanto espaço. O que ela faz o dia inteiro? Respira e julga a gente? Henrique ria baixo, cruel, e disse algo sobre a casa finalmente funcionar quando eu não estivesse mais. O silêncio que seguiu essas palavras foi ainda mais pesado do que o próprio insulto. Foi nesse instante que meu coração parou de se partir e começou a se endurecer. Não era um mal-entendido. Não era apenas um momento difícil. Eles não me amavam. Apenas toleravam minha presença, me odiavam silenciosamente e estavam usando cada oportunidade para me apagar. Na manhã seguinte, enquanto estava sozinha no quarto, lembrei-me de uma tarde chuvosa de muitos anos atrás. Roberto e eu estávamos organizando o sótão, e ele me entregou uma pasta de documentos, dizendo: Helena, nunca jogue fora isso. Você nunca sabe quando vai precisar. Eu a coloquei no fundo do meu baú de cedro. E ali, entre cobertores antigos, estava a pasta, escrituras, recibos de impostos, seguros e os documentos finais da compra da casa em Curitiba. Meu coração acelerou quando vi aquela linha destacada: proprietária de registro, Helena M. Ribeiro. Nenhum consignatário, nenhuma transferência de título. A casa que se tornará minha prisão ainda era, legalmente, minha. Eles haviam esquecido, ou talvez nunca prestassem atenção, mas eu não tinha assinado nada para transferir o título. Senti uma quietude pesada, mas não de vitória, e sim de clareza. Eles pensavam que eram donos do teto sobre suas cabeças. Eram apenas visitantes na minha casa, e nem sabiam disso. Enquanto brigavam na calçada por causa de compras esquecidas, fiz uma ligação. Falei com o Dr. Alencar, advogado que cuidara do espólio de Roberto. Sua voz foi um bálsamo de sanidade. Expliquei cada detalhe: a venda da minha casa, a entrada da nova casa, a promessa não cumprida de transferir o título, o empréstimo fraudulento, as gravações. Houve silêncio do outro lado. 1 minuto longo. Finalmente, ele disse com uma calma fria: entendo. Vamos resolver isso. Eles subestimaram a mulher que sempre equilibrava as contas da construtora do Roberto. Estão prestes a descobrir que idade, para algumas pessoas, apenas aguça a determinação. Os dias seguintes foram um turbilhão silencioso de preparativos. Abri uma conta em meu nome de solteira, aluguei uma caixa postal e comecei a mover, discretamente, meus objetos mais preciosos para um depósito em outra cidade: o medalhão da minha mãe, o livro de Moby Dick do Roberto, os desenhos de bebê do Miguel que guardei com tanto carinho. Enquanto eles tentavam me apagar da casa, eu estava reconstruindo minha própria vida, peça por peça. Dr. Alencar iniciou a ação legal, congelou a linha de crédito fraudulenta, enviou notificações formais à prefeitura e ao banco, reassegurou legalmente minha propriedade. Redigimos um novo testamento, simples, mas firme. Meu patrimônio seria dividido entre o Jardim Botânico de Florianópolis, um abrigo de animais e uma bolsa de estudos para mulheres em necessidade. Henrique e Camila foram explicitamente excluídos, e caso algo acontecesse comigo, minhas gravações seriam entregues às autoridades. Cada movimento meu agora era calculado, cada gesto cortês, cada obrigada na hora da sopa era uma peça de um tabuleiro de xadrez que só eu conseguia ver. O fim começou numa manhã enevoada de quarta-feira. O caminhão de mudanças chegou, discreto, silencioso, e em menos de 1 hora minhas poucas caixas e malas estavam carregadas. Não disse adeus.
Aprendi que algumas despedidas são desnecessárias quando o lugar já deixou de ser lar. A casa que antes parecia promissora tinha se transformado em prisão, e agora era apenas uma propriedade. Henrique e Camila estavam fora, em uma reunião com um consultor financeiro, provavelmente tentando entender por que suas vidas haviam começado a desmoronar. Não precisavam estar presentes. O recado seria deixado para eles, claro e inescapável, sobre a bancada de quartzo da cozinha. Coloquei ali uma caixa de madeira elegante, providenciada por Dr. Alencar, parecendo um presente. Dentro, forrada de veludo, estava a documentação da fraude, uma cópia autenticada da escritura da casa com meu nome destacado, a queixa formal registrada no banco, 2 pequenos pendrives com todas as gravações de Henrique e Camila, e uma carta simples, porém firme, em papel creme, para quem interessar possa, esta casa não lhes pertence. Nunca pertenceu. Tem 30 dias para desocupar. Qualquer comunicação deverá ser feita através do meu advogado, Dr. Alencar. Não tentem me contatar. O silêncio da casa não lamentou minha saída. Suspirou aliviado. Ao meio-dia, eu estava atravessando a soleira da porta do meu novo apartamento em uma comunidade para idosos em Joinville. Moderno, arejado, com uma varanda de frente para o rio. O ar tinha cheiro de sal e liberdade. O gerente me entregou as chaves com um sorriso caloroso. Bem-vinda, senhora Helena. Pela primeira vez em meses, acreditei. Meu nome estava no contrato de aluguel. Assinado por mim. Livre. A poltrona ao lado da janela era funda, macia. Não havia ninguém para questionar meu direito ao silêncio ou à dignidade. Havia apenas eu, finalmente suficiente para mim mesma. À noite, meu telefone começou a tocar incessantemente. Chamadas perdidas de Henrique, dezenas delas. Não bloqueei o número. Quis que ele sentisse o peso de ser ignorado, que visse meu nome na tela, que experimentasse a impotência de não poder controlar alguém que antes acreditava ser sua vítima. Uma semana depois, chegou uma carta de Dr. Alencar. A investigação interna do banco havia sido rápida e eficaz. Camila, que registrou a solicitação de crédito fraudulenta do próprio computador do trabalho, havia sido demitida. O caos financeiro deles agora era resultado direto das próprias escolhas. Henrique enviou uma mensagem de desculpas. Não se desculpava pelo que fez, mas por ter perdido. Esperava que minhas mãos trêmulas não sentissem mais dor, mas eu permaneci firme. Anexei um único arquivo de áudio, aquele em que ele expressava raiva e desprezo, e escrevi: "Você foi o filho que mais amei. O homem que se tornou não é mais reconhecível para mim." Pressionei enviar e silenciei o número para sempre. Algumas portas, uma vez fechadas, devem permanecer assim. Passei anos acreditando que maternidade significava desaparecer aos poucos, que a melhor mãe era aquela que carregava todos os outros enquanto sumia. Hoje, não penso mais assim. Minha nova vida não é esquecer o passado, mas viver para mim. Faço aulas de botânica na universidade local, revivendo o amor pelas plantas que meu pequeno jardim em Florianópolis me dava. Pintei aquarelas de fadas e do céu cinzento sobre o rio. Não são perfeitas, mas são minhas. Em uma dessas aulas, conheci Arthur, um professor aposentado de história, de olhos gentis e riso contagiante. Compartilhamos o amor pelos livros antigos e pela companhia silenciosa. Não é uma paixão avassaladora, mas uma paz respeitosa. Um amor que observa, que aprende, que entende. Vocês já sentiram aquela percepção gelada de que o amor recebido é condicional, que depende do que podem tirar de você? Já estiveram em uma sala cheia de familiares e se sentiram um fantasma inconveniente? Já deitaram à noite, com o silêncio pressionando, e se perguntaram se sentem falta de você ou apenas do que você fornecia? Se sim, escutem meu conselho: vocês não estão acabados, seu valor não é moeda a ser gasta até zerar. Ele não diminui com a idade, não desaparece com mãos cansadas. É inerente, indelével, seu. Eles podem chamá-la de egoísta por finalmente dizer não. Podem chamá-la de fardo por esperar reciprocidade. Mas dignidade não pede permissão. A bondade verdadeira é um presente, não uma dívida.
Quando esse presente é abusado, você tem todo o direito de recuperá-lo. Nunca é tarde para reivindicar seu nome, sua paz, sua vida, não como a pessoa que eles queriam que você fosse, mas como você sempre foi. Você não é um detalhe, não é personagem coadjuvante na história de ninguém. Você é a protagonista, guardiã da própria verdade, arquiteta da própria justiça. A pessoa mais forte na sala muitas vezes é aquela que ninguém esperava. E quando uma mulher que foi silenciada por tempo demais decide falar, não é apenas uma história que ela conta. É um mundo que se reconstrói ao redor dela. Agora, meus dias são meus. As manhãs têm o cheiro de café fresco sem pressa, as tardes têm o sol refletindo no rio, minhas mãos estão ocupadas com pincéis e plantas, e minhas noites com livros antigos. Sinto a liberdade que havia sido roubada, recuperada não com violência, mas com paciência, clareza e firmeza. Cada passo, cada escolha, cada respiração é só minha. Hoje, quando olho para trás, vejo quanto tempo passei tentando agradar a todos, me apagando para que os outros brilhassem. A casa que vendi, os móveis que entreguei, o jardim que deixei para trás, tudo parecia parte de um sacrifício natural, de uma obrigação silenciosa de mãe e viúva. Mas aprendi que nada disso precisa custar nossa dignidade. A vida não é dívida que se paga com silêncio e submissão. A vida é meu, e eu decidi que ela seria vivida plenamente, com todas as cores e texturas que eu quiser. O apartamento em Joinville se tornou meu refúgio. Cada canto tem uma história, mas agora a história é minha. A varanda me permite sentir o vento no rosto, ouvir o rio correndo, observar o mundo sem pressa. A cada manhã, eu me sento na poltrona macia e profunda, tomo meu café, e penso na liberdade que reconquistei. Não há mais cobranças, nem olhares de julgamento, nem pequenas provocações escondidas nas palavras cotidianas. Apenas eu e o espaço que finalmente reconhece minha presença como legítima. As aulas de botânica trouxeram não só conhecimento, mas também a sensação de recomeço. Redescobrir o amor pelas plantas, pela paciência de esperar que uma semente brote, que uma flor desabroche, me deu uma metáfora concreta do que é minha própria vida, delicada, mas resistente. Pintei quadros, simples, imperfeitos, mas meus. Cada pincelada é um lembrete de que minha criatividade não morreu com o tempo, e que minha voz, antes abafada, agora fala com força própria. Arthur, o professor de história que conheci na universidade, me trouxe uma companhia tranquila e respeitosa. Não é um amor que consome, mas um que acalenta. Conversamos sobre livros antigos, sobre memórias e viagens, sobre pequenos prazeres que muitas vezes esquecemos de valorizar. Ele respeita meu espaço, meu ritmo, meu tempo. E eu aprendi que isso também faz parte da vida que me recuperei, escolher quem entra, quem permanece e quem simplesmente passa. Ainda penso nas manhãs em que me senti invisível na casa de Henrique e Camila. Cada gesto silencioso deles, cada exclusão planejada, cada pequeno esquecimento era uma tentativa de me apagar. Mas aprendi que a invisibilidade que eles tentaram impor pode ser usada como arma quando se tem clareza e propósito. Recolhi minhas memórias, meus pertences, minhas provas, e construí não apenas uma defesa, mas uma fortaleza. A cada registro, a cada gravação, a cada passo estratégico, eu reconstruía meu próprio poder. E não se trata apenas de vingança. Não é um prazer cruel. É justiça, é reconquista, é lembrar a mim mesma que meu valor não depende de quem me ama ou de quem me rejeita. Meu valor é intrínseco, e minha história não é apenas sobre sacrifício, mas sobre força, sobre persistência e sobre a capacidade de se reerguer mesmo quando o mundo parece conspirar contra você. Aprendi também sobre perdão. Não no sentido de desculpar o erro de quem me prejudicou, mas de me perdoar pelos anos em que me culpei, pelo tempo que passei tentando ser invisível para ser amada. Agora, me perdoo por tudo e me permito ser vista. Cada passo fora da antiga casa, cada chave que girou na porta do novo lar, cada manhã de sol na varanda é uma afirmação de que a vida pertence a mim, e que ninguém mais tem direito de decidir como eu devo viver. Aos domingos, vou à universidade, assisto minhas aulas, converso com Arthur sobre história e plantas, tomo café com novos amigos, pessoas que também encontraram liberdade em suas escolhas tardias. À noite,
Quando o silêncio cai, abro minhas janelas e deixo o vento tocar meu rosto, sinto o cheiro de terra molhada e flores, penso no passado e agradeço. Não sinto rancor, apenas reconhecimento. Reconheço que sobrevivi, que aprendi, que fui mais forte do que qualquer manipulação ou traição. E sempre que penso em Henrique e Camila, lembro que não é sobre punição. Eles fizeram suas escolhas e colherão as consequências. Minha vitória não está em humilhá-los, mas em viver plenamente, sem medo, sem obrigação de agradar, sem o peso da culpa injusta que carreguei durante anos. Minha vida agora é uma pintura inacabada, e cada dia é uma nova pincelada, uma nova chance de escrever minha história do jeito que sempre deveria ter sido, minha, só minha. Se você que me escuta agora já se sentiu invisível, subestimado, maltratado ou usado, saiba, nunca é tarde. A idade não diminui sua força. O silêncio não apaga sua voz. O que é seu por direito, e você tem a capacidade de reivindicar tudo, sua dignidade, seu tempo, seu espaço, sua paz. Diga não quando necessário, guarde sua bondade para quem merece, proteja-se. E quando fizer isso, perceberá algo poderoso: você não é apenas um sobrevivente. Você é o arquiteto de sua própria vida, a protagonista de sua própria história. Hoje, eu ensino-me a viver com alegria simples, com liberdade conquistada, com pequenas felicidades que antes eu nem ousava sonhar. Cada flor que nasce, cada quadro que pinto, cada conversa que tenho sem pressa, cada vento que toca meu rosto pela manhã é um lembrete de que, mesmo depois da dor, da traição, da solidão, existe a possibilidade de renascer. E quando você se permite renascer, percebe que nada, absolutamente nada, pode tirar a força que você construiu dentro de si mesma. Minha história não é apenas a minha. É a história de todos que se sentiram esquecidos, manipulados, subjugados. É um lembrete de que a vida não é dívida a pagar com invisibilidade, mas um presente a ser vivido com plenitude. Eu me reconciliei com minha própria voz, com meu próprio valor. E finalmente, aprendi. Não se trata de ser a mãe perfeita, a filha perfeita, a esposa perfeita. Trata-se de ser você mesma, sem desculpas, sem medo, com coragem. E assim sigo, cada dia um pequeno ato de liberdade, cada noite uma celebração silenciosa de sobrevivência, cada respiração um lembrete de que meu nome, minha história e minha vida nunca mais serão roubados. Aprendi a arte de existir por mim mesma, e essa é, sem dúvida, a maior vitória de todas.